Paz do Senhor Jesus a todos. Quero convidar os senhores e senhoras para lermos um texto em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19. Vamos ler o 19 e o 20, que diz assim: Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a mesma vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos é pó, e todos ao pó tornarão. O verso 21, que adverte que o fôlego dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. O tema que eu quero hoje abordar é: o destino do homem é o mesmo destino que o dos animais? O destino dos homens é o mesmo destino do que o dos animais? Quando eu falo homens, aqui o destino dos homens é incluindo mulheres, todos. O destino de todos os seres humanos é o mesmo destino dos animais? Quando a gente lê Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20 e o versículo 21, ao qual o livro de Eclesiastes é um livro que é complicado de entender. Esse livro é um livro muito complicado. Quando Salomão fala aqui do homem e dos animais, quando Salomão fala que tanto o homem como os animais é a mesma coisa, o homem e os animais é a mesma coisa. Em que sentido Salomão fala que tanto o homem como o animal é a mesma coisa? Aqui Salomão está falando da matéria física. Tanto o animal como o ser humano tem matéria física. Quando o homem morre, vai para o pó da terra. Quando o animal morre, também o animal vai para o pó da terra. O animal é enterrado sobre a terra, sobre o chão, sobre o solo, e o homem também é sepultado no pó da terra. Então o que acontece? Quando Salomão fala aqui que não há diferença do animal para o homem, ele está falando do corpo físico. O corpo físico é para onde um vai, o outro vai. Mas só que no versículo 21, Salomão ele fala aqui o seguinte, que adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo. A diferença que do homem vai ter para o animal é que o homem, quando ele morre, conforme está em Eclesiastes 12:7, o espírito volta para Deus que o deu. Quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Para quê? Para passar por um pré-julgamento. Após a morte do ser humano, em 7 milésimos de segundo, ele tem que se comparecer ao tribunal de Cristo para um pré-julgamento. Vamos se dizer, um julgamento de audiência de custódia, para saber o predestino, se ele vai aguardar o grande dia do arrebatamento da igreja, ou se ele vai aguardar o julgamento. Após a morte, todo homem que morre, o seu fôlego de vida, o seu espírito, tem que se comparecer ao trono de Cristo em 7 milésimos de segundo para um pré-julgamento, para uma audiência de custódia, para ser avaliado qual será o seu destino, ser prisão ou se aguardar o julgamento do dia do grande trono branco. Então, quando o animal morre, o fôlego de vida do animal não vai subir ao céu para prestar conta. O animal vive só para essa vida. O animal vive só para essa vida. Então, o espírito do animal, o fôlego de vida do animal, ele não presta conta a Deus. O animal não adora a Deus, o animal não vai para a igreja, um cachorro ele não vai para a igreja dar glória a Deus, glorificar a Deus. Então nós temos a vantagem sobre o animal, porque nós temos o Espírito Santo que nos conduz ao culto para adorar o Senhor, e nós, após a morte, quando nós seres humanos morrermos,
vamos ter que prestar conta a Deus de todos os nossos atos. Morrendo o homem uma só vez, segue-se os juízos. Hebreus 9, 27. O homem morre uma vez, segue-se o juízo. E Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz: e ao pó volte de onde era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando o homem morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus para prestar conta na audiência de custódia. Já o animal morreu, o espírito do animal, o fôlego de vida do animal não volta para Deus. Ele desce para a terra. O espírito do animal não presta conta dos seus atos, mas nós prestaremos. Então, o destino do homem não é o mesmo destino do animal. O destino do animal é um e o destino do homem é outro. O animal vive só para essa vida e o homem vive para essa vida e depois, após a morte, também terá que prestar conta dos seus atos, porque terá sequência para a vivência do homem, tá bom? Que Deus abençoe a todos.